Bem, pessoal, estamos aqui para comentar a prova de língua inglesa do vestibular da UES 2019.2, prova essa que foi aplicada na primeira fase do processo seletivo da Universidade Estadual do Ceará. Bom, como era absolutamente previsível, a prova da UES manteve o padrão adotado por ela nos últimos anos. Desde 2005 até hoje, a prova da UES ela consiste basicamente em um texto muito extenso em que você precisa responder. Antes eram 6, agora são 8 questões, todas elas de interpretação textual, não havendo nenhuma questão de vocabulário ou de compreensão gramatical. Então, como a gente trabalhou exaustivamente em sala de aula, para que você pudesse responder todas as questões, bastaria que você utilizasse, colocasse em prática uma estratégia de leitura oriunda do inglês instrumental, o scanning, aquela estratégia que permite que você responda todas as questões sem que você tenha que fazer uma leitura na íntegra do texto. Eu posso dizer que esse ano a única novidade, se é que eu posso dizer isso, foi a extensão do texto. Em geral, a prova da UES traz um texto de 80 a 100 linhas. Dessa vez, nós atingimos praticamente a casa de 150 linhas, o que não dificulta a vida do candidato se ele colocar em prática a estratégia de leitura da qual nós estamos falando. Como essa estratégia também vai ser útil na prova de inglês da segunda fase, claro, para os candidatos que vão fazer um curso de letras, é interessante que a gente coloque em prática, que a gente relembre como funciona na prática essa estratégia de leitura. Então vamos lá. Você não precisa fazer a leitura linear do texto, ou seja, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Você vai direto para o enunciado da primeira questão e lá você tenta identificar o que nós chamamos de keywords, ou palavras-chave, aquelas palavras que são cruciais para a resolução da questão. Daniel, como que eu faço para identificar essas palavras-chave? Em geral, são palavras de baixa ocorrência no texto, ou seja, palavras que não se repetem com frequência. Uma vez que você identifica essa palavra-chave, você vai ao texto e você não faz uma leitura tradicional. Você deixa seus olhos correrem sobre a superfície do papel até que você possa encontrar o segmento onde aquelas palavras-chave estão inseridas. Uma vez que você detecte a presença dessas palavras-chave no texto, o próximo passo é fazer uma leitura do fragmento onde elas estão inseridas e tentar extrair a ideia central. Você não precisa se preocupar com a tradução palavra por palavra, você precisa apenas extrair uma ideia geral do que foi dito naquele fragmento. Ora, com essa ideia geral já na sua mente, você volta ao texto e aí você compara o que você compreendeu com as alternativas propostas. Lembrando que essa técnica ela é praticamente infalível. Uma vez que você treine, na hora em que você coloca em prática, numa prova para valer, você não só garante o acerto das questões, ou seja, você tem possibilidade de fechar a prova tranquilamente, tá? Mas também você consegue fazer com muita rapidez, levando em consideração que a velocidade na resolução das questões é um fator determinante, tendo em vista o fato de você estar fazendo no mesmo dia 8 provas, tá? Então, só uma dica para aqueles que vão fazer a segunda fase, não esqueçam de revisar os principais tópicos gramaticais, porque se na prova da primeira fase, essa que vocês fizeram hoje, nós tivemos apenas questões de interpretação textual, na prova de segunda fase não. Nós encontraremos uma predominância, uma prevalência de questões de cunho gramatical. Então é interessante que você revise aqueles tópicos que são fundamentais para a gramática da língua inglesa. Eu me despeço com a certeza de que você fez uma excelente prova e que em breve estaremos juntos em sala de aula, não só comemorando a sua aprovação para a segunda fase, mas também na preparação, na reta final de preparação para a segunda fase do vestibular da UES 2019.2. Um abraço para você.